Olha, o que o robô faz? Ele calcula a ordem pendente, o mercado ou stop limit e ajusta o lote automaticamente pelo risco percentual ou pelo capital que você quer definir no stop. Então aqui no exemplo, eu defini 2% como risco da operação. Então, imagine uma compra aqui com stop aqui na parte inferior. Esse aqui é uma ordem pendente. Veja que a linha branca é a entrada, a linha vermelha o stop e o tick 1 para 1. Aqui esse 0,99R é precisamente 1 para 1. Eu uso o atalho do robô e ele posiciona a minha ordem aqui com exatamente o lote 39,71, que nessa conta é correspondente ao 2%. E como que eu vou instalar o robô? Você vai no site, que vai ter o link em algum lugar na descrição, comentário, sabe lá onde. Em downloads, aqui na tabela, ele vai direcionar exatamente o link para o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5. No caso, estou utilizando o 5. Baixei aqui. Vou mostrar na pasta. Botão direito extrair. Extrair aqui. E eu vou ter essa pasta aqui. Você vai copiar essa pasta, Ctrl C. Você vai no seu MetaTrader. Arquivos, no canto superior esquerdo. Abrir pasta de arquivo. Ctrl Shift D. MQL5 Expert. E você vai colar o Position Size aqui. Colei o Position Size. Dentro dele, você vai clicar, acessar a pasta e clicar duas vezes no Position Sizer.mq5. Ele vai abrir essa janela. Você vai clicar em compilar. Você vai esperar carregar o indicador. E nisso que carregou, ele vai gerar esse arquivo. Você pode fechar essa janela, fechar o arquivo e voltar para o MetaTrader. Pronto. O robô está instalado. Você vai fazer inserir aqui no MetaTrader, carregar um template que você tiver ou que você baixou ou que você salvou. Carreguei. Eu vou dar OK para inserir o robô no ativo que eu vou operar. No caso, é necessário você vir em ferramentas, opções, Expert Advisor e ativar o trade de algoritmo e dar OK. Caso não consiga pendurar a ordem pendente, mesmo após ativar, você vai clicar com o botão direito em cima do gráfico, Expert, Propriedades, Comum e ativar o Algo Trade. Se você não tem os templates ao inserir o robô e vir aqui carregar, não baixou esses templates ou o que eu enviei, você pode criar o seu próprio template. O que seria criar o próprio template? Você entrar nas configurações do robô, definir o que você quer, salvar, definir o nome, template, do Position Size Calculator, o SD do PIP, por exemplo. Salvei. Dou OK. Pronto. O robô está com as configurações que eu defini. Se acontecer algum erro, não está funcionando mais, eu posso fechar, como eu fechei ali, e carregar novamente o template, que são as minhas configurações que eu já fiz anteriormente. E dá OK. Pronto. Deu algum problema, eu quero mudar. Vem aqui, botão direito, Expert List, seleciona o robô, propriedades, você muda o que você quer ou carrega um outro template que você salvou. Então, por exemplo, esse template aqui, eu já fiz algumas configurações de tamanho padrão para 1 para 1. Essas configurações têm todos os detalhes no site. São bastante configurações. Você pode mudar as cores das linhas. Você pode definir um tamanho padrão de take. Então, por exemplo, aquele 1 para 1, é aqui que eu defini. Você pode adicionar um valor de comissão. Então, por exemplo, 3,0 dólares por lote. É o valor da comissão dessa corretora aqui, FCMO. Você pode adicionar opções de risco rápido, percentual. Então, eu vou ter uma opção aqui, um botão novo.
de arriscar 1%, ou um botão novo de arriscar 2%. Eu posso mudar o atalho do robô. Por exemplo, em vez de Shift T, eu vou acionar direto a ordem clicando T no teclado. Você só pode adicionar Ctrl ou Shift, ou Ctrl Shift e mais alguma tecla. Você pode adicionar mais takes, mais quantidade de takes. Você não precisa, numa operação, ter apenas um take. Você pode dividir a operação em 3 takes, por exemplo. Então ele vai dividir o seu lote em 3. No site tem input parameters toda a explicação de cada configuração do robô e traduzir para português. Se você estiver usando o Chrome, né? E aqui você consegue entender o que cada configuração faz no robô. O que tem de interessante aqui no painel do robô? Então, por exemplo, aqui é a entrada, em posição de venda ou posição de compra, long e short. Eu posso mudar para ordem stop limit, ordem a mercado. Então, se eu observar, a ordem está sendo pendurada no exato local do preço. Então ele vai calcular a partir do mercado o meu stop e os respectivos takes. Porque aqui no exemplo eu dividi a operação em 3 takes. Mas eu posso mudar a configuração para apenas um take, para simplificar aqui. E ele vai executar mercado com stop aqui. E o alvo ali com o meu risco de 1% ou 2%. Ou, se eu preferir, eu mudo aqui mesmo no painel para $10 mil. E ele já entende o quanto que eu tenho que arriscar. No caso, $10 mil são 5% e ele ajusta o lote automaticamente, independente de quanto eu mova o stop aqui. Então ele mostra embaixo em pontos, o valor em dólar e o risco percentual. Então, vamos dizer que eu quero trabalhar com $100. Então eu vou arriscar aqui $100 no meu stop. Independente do tamanho que seja, ele vai ajustar o lote automaticamente para bater $100 ou 0,05%. Eu posso mexer aqui também percentualmente. 1%. Ele vai ajustar 1%. Sempre automático aqui. E aí qual é interessante? Ordem pendente. Eu posso dividir isso aqui. Essa ordem aqui 1%. E lá em cima, caso o preço subir mais um pouquinho, eu faço uma ordem de metade, 0,5. Pronto, pendurei e ele já ajustou o lote automaticamente. Como é que funciona esse botão? Ele esconde as linhas do robô. O segundo botão, ele mostra o risco de todas as ordens presentes na sua conta. Então, por exemplo, se eu abrir essa ordem aqui, ele vai arriscar 0,50%. Então, o risco em potencial é 0,50%. Inserir a ordem, contando a ordem pendente, contando as ordens pendentes. O que acontece se eu adicionar mais uma ordem? Ele vai somar aqui que nas minhas ordens pendentes já tem 1% de risco. Se eu colocar uma ordem sem stop, remover o stop aqui, ele vai dizer que o meu risco é infinito. Porque sem stop, o risco é infinito. Na aba margem, você consegue ver a quantidade de margem em dólar que essa sua posição aqui vai tomar. E essa aqui é após a posição, quanto de margem terá livre para operar. No caso, ele calcula a partir da alavancagem e já te diz aqui embaixo o tamanho máximo de lote que você pode abrir numa operação. Na aba de swap, eu consigo visualizar o quanto eu vou pagar por cada dia posicionado na operação em dólar por lote. Então, por exemplo, na compra, a cada dia posicionado, eu vou ganhar $9 por lote.
Na venda, a cada dia posicionado, eu vou perder $13 por lote. Na aba de trade, eu consigo fazer configurações das operações que eu executar pelo robô. Então, por exemplo, ao eu definir o número mágico do robô, que na verdade são os números das operações, eu consigo definir um trailing stop por pontos. Então, a cada 100 pontos, ele vai ajustar o stop por positivo. Ou um break-even. Se andar 10 pontos positivo da minha operação, vai mover o stop automaticamente para o 0 a 0. Esse mover automático é só do gráfico que estiver e que estiver o número mágico na sua lista de ordens. Então, por exemplo, todos os robôs que eu executar aqui nessa janela de gráfico, que está definido o número 1, 2, 3, 4, vai vir aqui como ordem 1, 2, 3, 4. E o trailing stop dessas operações 1, 2, 3, 4 vai ser 100 e o break-even será 10. Nessa opção aqui, eu posso definir o número máximo de lotes para abrir na ordem. Então, por exemplo, vamos dizer que eu só quero abrir no máximo lote 002. Então, por mais que aqui esteja calculando para eu arriscar 50 lotes, ele vai ignorar os 50 lotes e enviar só o 002. Porque esse é o limite. Então, o valor não é mais $10.000. O valor será $3, que é o 002. Essas aqui são outras opções, vocês podem ver os detalhes lá no site. Caso aconteça algum erro com o robô, você pode remover ele pelo X. Caso não esteja funcionando o X, você pode clicar com o botão direito no gráfico, Expert List, selecionar o robô e remover. Caso você queira mudar alguma configuração do robô, você clica com o botão direito no gráfico, Expert List, seleciona o robô, propriedades. Você pode carregar novos templates ou salvar as suas configurações. Para abrir os painéis do MetaTrader, Ctrl N abre a lista que é o navegador, Ctrl T abre a lista de negociações. Erros que possam acontecer no robô serão especificados na aba Experts, aqui do Ctrl T. Ou mais detalhes também serão especificados na aba Journal, aqui do Ctrl D. Qualquer problema, se não estiver sendo executadas as ordens, você procura aqui a razão.